Um professor de química, 50 anos, humilhado, quebrado, com os dias contados devido ao câncer. Mas aí ele descobre algo, ele não precisa morrer sendo um fracasso. Walter White não virou traficante para sobreviver, ele virou para dominar. Do cara que lavava carro e dava aulas de química para ter seu sustento ao Heisenberg, o nome que fazia cartéis inteiros tremerem. Veja a transformação mais brutal e envolvente. Cada escolha, cada traição, cada gota de sangue que manchou o caminho até o topo. Ele fez coisas horríveis para manipular as pessoas, enfrentou mafiosos durões mesmo sendo um mero professor com os dias contados. De professor a um criminoso internacional. Tudo isso enquanto mentia para a família. Neste vídeo conheça o resumo de Breaking Bad, eleita por muitos a melhor série já feita na história. E eu sou um desses. Sou um verdadeiro fã, única série que eu assisti mais de uma vez e fiquei viciado na primeira e na segunda vez que eu assisti. E olha, esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Se puder deixar um hypar, se inscrever no canal, ajuda muito. São vários dias resumindo, gravando e editando. Porém, para essa obra-prima, todo o trabalho vale a pena. E fica ligado no canal, pois aqui somos focados em resumos de filmes e séries. A história de Breaking Bad começa nos apresentando Walter White, um professor de química do ensino médio que chega aos 50 anos, encarando uma sensação sufocante de fracasso. Esse aniversário funciona como um golpe de realidade, o fazendo refletir sobre todas as chances perdidas e sobre o quão distante ficou do potencial que um dia acreditou ter. Walt aparece como alguém constantemente desrespeitado por sua esposa Skyler, pelo seu filho Walt Jr., por seus próprios alunos e até pelo chefe do subemprego humilhante que mantém ele em um lava rápido apenas para complementar a renda. Quando recebe o diagnóstico de câncer de pulmão em estágio terminal, Walt se vê obrigado a confrontar o legado triste e financeiramente arruinado que deixará para sua família. É através do seu cunhado, o agente da DEA, Hank Schrader, um sujeito arrogante e cheio de si, que Walter vê seu primeiro contato com o tamanho das fortunas que circulam pelo tráfico de drogas. Ao acompanhar Hank em sua operação da DEA, que resulta na prisão do cozinheiro de metanfetamina, Emílio, Walt presencia outro suspeito fugir. Ele reconhece o fugitivo, Jesse Pinkman, um ex-aluno problemático mergulhado em vícios, mas que no fundo ainda tinha boas intenções. Walt o procura e propõe uma parceria. Ele, com seu conhecimento científico, produziria a metanfetamina mais pura já vista de todas. Jesse ficaria responsável por usar suas conexões no submundo para vender o produto. A dupla passa a produzir em um trailer velho no deserto. Jesse chama seu contato, Crazy Eight, para distribuir, mas Crazy Eight traz Emílio, que imediatamente reconhece Walt da operação da DEA e vê a colaboração como uma armadilha. A tentativa de Crazy Eight e Emílio de matar Walt e Jesse obriga Walt a usar seus conhecimentos químicos para criar um gás venenoso. Emílio morre no processo, enquanto Crazy Eight sobrevive. Cabe então ao Walt a eliminá-lo, enquanto Jesse, traumatizado, segue as ordens de dissolver o corpo de Emílio em ácido fluorídrico. Acabar com alguém era inimaginável para Walter, mas ele acaba tirando a vida de Crazy Eight em legítima defesa quando o homem tenta atacá-lo. O envolvimento cada vez maior de Walt no novo negócio desperta a desconfiança de Skyler. Para aliviar a tensão, Walt finalmente conta sobre o câncer e inicia a quimioterapia. Skyler, desesperada com os custos médicos, procura Elliot Schwartz, ex-colega de Walt, e eles haviam fundado juntos a Grey Matter, empresa do qual Walt abriu mão por apenas $5.000 após o fim do seu noivado com Gretchen, assistente de laboratório. Hoje casados, Elliot e Gretchen transformaram a Grey Matter em uma empresa multibilionária apoiada na pesquisa original de Walt. Mesmo com a oferta generosa de custear todo o tratamento, ele recusa ajuda por orgulho. Precisando de uma rede de distribuição mais sólida, Walt manda Jesse encontrar um traficante de peso. Jesse então faz contato com Tuco Salamanca. Quando vai ao encontro dele, Walt incorpora a persona de Heisenberg, frio, calculista e intimidador. Impressiona Tuco com sua ousadia. O traficante aceita pagar $70.000 por semana para
suprir a demanda. Walt e Jesse roubaram barris de metilamina e a nova fórmula cria metanfetamina azul, rapidamente apelidada de Blue Sky. Enquanto isso, Hank e a DA estão investigando o sumiço de Emílio e Crazy Eight e percebem a crescente popularidade da metanfetamina azul e deduzem que Heisenberg está prestes a se tornar o grande nome em Albuquerque. Tuco se revela o quão instável realmente é. Sua violência explode quando mata seu próprio braço direito, batendo nele até a morte. Outro subordinado morre acidentalmente ao tentar se livrar do corpo. A partir daí, Hank e a DA iniciam uma caçada feroz. Com o cerco fechando, Tuco sequestra Walt e Jesse e os leva até o esconderijo onde vive seu tio, Hector Salamanca, paralisado e incapaz de falar. O seu plano é levar os dois para o México, onde seriam forçados a produzir a Blue Sky indefinitivamente. Enquanto Skyler entra em desespero com o sumiço de Walt e pede ajuda a Hank, o agente descobre o envolvimento de Walt com Jesse, acreditando apenas que o cunhado é cliente, por ter falado que gosta de uma verdinha. No esconderijo, a tentativa de fuga de Walt e Jesse coincide com a chegada de Hank, que rastreou o carro de Jesse. A dupla consegue escapar sem ser vista e Hank acaba em um confronto armado com Tuco, que termina morto. Para justificar seu desaparecimento, Walt inventa um episódio de fuga dissociativa e afirma não se lembrar de nada. A presença do carro de Jesse no local o envolve em problemas com a DA, e seus pais decidem expulsá-lo de casa, está alugada em nome deles. Jesse se muda e inicia um relacionamento com sua vizinha e síndica, Jenny. Sem Tuco, Walt e Jesse precisam vender por conta própria. Jesse chama Skinny Pete, Badger e Combo para fortalecer a distribuição. Quando Skinny Pete é assaltado, Walt demonstra seu lado frio ao exigir que Jesse reaja com violência. Jesse encontra os culpados, um casal viciado que negligencia o filho pequeno. Tocado pela situação da criança, Jesse cuida dela, mas a mulher tira a vida do marido. Abalado, Jesse recorre a substâncias ilegais para lidar com o trauma, enquanto Walt aproveita o boato de que Jesse deu fim no marido da mulher para espalhar medo e consolidar a reputação da dupla. Quando Badger é preso vendendo metanfetamina, a DA espera que ele revele a identidade de Heisenberg. Para proteger a si mesmo, Walt contrata o advogado criminal Saul Goodman, cuja habilidade em livrar clientes faz dele parte essencial da operação. Saul passa a orientar Walt sobre como lavar dinheiro. Enquanto isso, Skyler, grávida e ainda sem imaginar a vida dupla do marido, retorna ao trabalho para ajudar financeiramente a família e se aproxima de Ted Bennett, seu chefe recém-divorciado. Ela concorda em acobertar a fraude fiscal que ele comete na empresa. Ao descobrir que o câncer entrou em remissão, Walt encerra abruptamente sua parceria com Jesse e tenta retomar a rotina comum. Porém, o poder que experimentou com Heisenberg já havia alterado seu comportamento. Ele se torna agressivo, controlador e incapaz de abandonar o ego inflado que conquistou no submundo. Quando traficantes menores começam a se aproveitar da ausência de Heisenberg, Walt decide voltar e força Jesse a reativar a parceria, ampliando a operação. No meio disso, Hank recebe uma promoção, mas começa a sofrer fortes ataques de pânico, que passam a comprometer o seu desempenho. Marie, sua esposa, desenvolve uma compulsão por furtar itens em lojas, mesmo sem necessidade financeira, criando novos conflitos na família e aumentando as tensões com Skyler. Com a morte de Combo pelas mãos de um traficante rival e o medo que toma conta de Skinny Pete, Walt e Jesse se veem novamente sem um distribuidor. A perda afeta Jesse profundamente, o empurrando ainda mais para o vício na própria metanfetamina que produz. E é nesse momento vulnerável que Jenny, uma viciada em recuperação, acaba o apresentando à heroína, acelerando sua queda. Buscando uma solução para o problema de distribuição, Walt recorre a Saul Goodman, que abre as portas para um contato inesperado. Gus Fring, dono da rede Los Polos Hermanos. Gus esconde sob sua imagem calma e discreta um dos maiores impérios do tráfico da região. Mesmo reconhecendo o talento de Walt, Gus hesita em fechar negócio ao perceber o vício crescente de Jesse com um risco enorme. Para garantir o acordo, Walt aceita entregar a primeira remessa de metanfetamina pessoalmente, e essa decisão o faz perder o nascimento da própria filha, que recebeu o nome de Holly.
Enquanto isso, Skyler recebe o apoio de Ted Bennick, que o acompanha ao hospital. Temendo que Jesse e Jenny usem todo o dinheiro para se afundarem ainda mais nas drogas, Walt retém a parte do parceiro no acordo com Gus. Em um bar, acaba conversando com Donald, o pai de Jenny, que desabafa sobre as dificuldades de cuidar da filha. A conversa mexe com Walt, que decide procurar Jesse para tentar ajudá-lo a sair do ciclo destrutivo. Mas ao chegar no apartamento, encontra Jesse e Jenny desacordados por causa de uma overdose. Ao tentar acordar Jesse, Walt vira Jenny, fazendo com que ela comece a se sufocar. Em um momento definitivo, ele escolhe não intervir e observa enquanto ela morre. No dia seguinte, Jesse acorda em choque, destruído pela culpa. Walt, em silêncio, permite que o amigo seja consumido pelo peso da tragédia. Saul Goodman aciona Mike Ehrmantraut, especialista em apagar rastros, para remover qualquer evidência que pudesse comprometer alguém da morte de Jenny. Enquanto Walt passa por uma internação prolongada para remover totalmente o tumor do pulmão, Skyler finalmente conecta os pontos e percebe a teia de mentiras que ele tinha sustentado por meses. Ele tenta confessar tudo, mas o choque é tamanho que Skyler simplesmente o abandona. Donald, devastado pela perda da filha, retorna ao trabalho como controlador de tráfego aéreo. Em meio ao luto e desatenção, comete um erro que resulta na colisão de 2 aviões. Uma tragédia que acaba com inúmeras pessoas e que indiretamente tem origem na cadeia de decisões de Walter White. Walter então resolve abrir o jogo com Skyler e revela que vinha fabricando metanfetamina e que ele é de fato o temido Heisenberg. Skyler fica horrorizada com a magnitude que ele se tornou. Apesar disso, concorda em manter a polícia afastada desde que ele aceite o divórcio e entregue a custódia total dos filhos. Walt se recusa a deixar a família. Skyler reage traindo ele com Ted e ainda esfrega a traição na cara dele. Com o casamento em ruínas, Walt decide abandonar o acordo com Gus Fring. Jesse, por outro lado, sai da reabilitação limpo, mas emocionalmente destruído pela morte de Jenny. Seu primeiro passo é contratar Saul Goodman para recuperar legalmente a casa que havia sido tomada por seus pais. Com Walt fora dos negócios, Jesse volta a cozinhar sua própria versão da Blue Sky, aplicando o que aprendeu com Walt. Gus percebe uma oportunidade e aceita comprar o produto de Jesse pelas sombras, calculando que isso provocaria Walt e o levaria de volta ao jogo. Seu plano funciona. Gus leva Walt para conhecer o laboratório subterrâneo que construiu e lhe oferece um acordo milionário para cozinhar com total segurança e estabilidade. Seduzido pela proposta, Walt aceita e ele se muda de casa, assina os papéis do divórcio e corta Jesse completamente do acordo, vendo isso como punição por ter agido nas costas. Trabalhando para Gus, Walt é apresentado ao seu novo assistente, Gale, um químico altamente qualificado, com quem ele rapidamente cria afinidade. Enquanto isso, Jesse continua produzindo sua metanfetamina improvisada e volta a trabalhar com Skinny Pete e Badger. Nesse período, os primos de Tuco Salamanca, Lionel e Marco, chegam do México em busca de vingança contra Heisenberg. Antecipando o perigo, Gus instrui Mike a proteger a família de Walt e, em seguida, manipula a situação para direcionar os dois ao verdadeiro responsável pela morte de Tuco, Hank Schrader. A investigação de Hank sobre Heisenberg o leva ao trailer laboratório que Jesse usava. No exato momento em que Walt tenta destruir o trailer em um ferro velho, Jesse chega sem saber que Hank o estava seguindo. Walt e Jesse se escondem dentro do trailer, enquanto Walt arma um plano improvisado, instrui a secretária de Saul a fingir uma ligação do hospital informando que Marie sofreu um grave acidente. Hank corre desesperado para o hospital, o que dá tempo suficiente para os dois destruírem o trailer e desaparecerem. Quando Hank percebe que caiu em um truque, ele explode de raiva e parte pra cima de Jesse, o espancando brutalmente. Walt teme que Jesse, só para se vingar, registre uma queixa que poderia arruinar a carreira de Hank. Para evitar isso, convence Gus a demitir Gale e trazer Jesse de volta para trabalhar com ele no laboratório. Hank, por sua vez, é suspenso da DEA e tende a entregar sua arma e distintivo, deixando-o totalmente exposto no momento em que os primos Salamanca decidem atacá-lo. Em um confronto desesperado, Hank atropela Lionel e é baleado por Marco.
Mesmo ferido, consegue usar a arma de Leonel para matar Marco, mas ambos acabam hospitalizados em estado crítico. Para eliminar qualquer possibilidade de investigação que possa levar a Gus, ele ordena que Mike termine o trabalho e elimine Leonel no hospital. Quando Juan Bolsa, um dos grandes nomes dentro do cartel mexicano, exige explicações pelo caos recente, Gus dá um passo decisivo, trai o próprio cartel, informa tudo à Polícia Federal Mexicana e, como resultado, Juan acaba morto. O assassino de um agente da DEA complica ainda mais a situação, levando o governo mexicano a apertar o cerco nas fronteiras. E esse endurecimento abre caminho para que Gus assuma o domínio total do tráfico na região, expandindo silenciosamente o seu poder. Após o ataque, Hank fica preso a uma cama de hospital, encarando a possibilidade real de nunca mais voltar a andar. Com despesas médicas exorbitantes se acumulando, Skyler cria uma história elaborada para justificar o dinheiro que Walt tem guardado. Ela diz que o marido é um apostador compulsivo que ganhou milhões jogando blackjack. Além disso, cancela o divórcio, garantindo proteção legal ao manter o vínculo matrimonial, e passa a ajudar Walt a transformar o antigo lava-rápido num negócio perfeito para lavar grandes quantias de dinheiro. Nesse mesmo período, Walt e Jesse seguem produzindo para Gus, mas Jesse começa a desviar pequenas quantidades de Blue Sky para vender por conta própria com Badger e Skinny Pete. Durante essas vendas clandestinas, ele conhece Andrea, uma mãe solo que cria o filho Brock. Jesse acaba descobrindo que o irmão mais novo dela, Tomás, foi atraído para o crime. E pior, é ele quem matou Combo. Confrontando o grupo de crianças envolvidas, Jesse percebe que todas distribuíam Blue Sky, o que indica que estavam trabalhando sob ordem direta de Gus. Chocado com a revelação, Jesse conta a Walt que fica igualmente horrorizado com o uso de crianças pelo chefão, mas suplica para que Jesse não faça nada. Ignorando o alerta, Jesse tenta acabar com os traficantes usando ricina, mas antes que consiga agir, Mike e Victor o interceptam e o levam para uma reunião com Gus. Nela, Gus deixa claro que Jesse precisa recuar, garantindo que dará um basta na utilização de crianças pelos traficantes. Jesse aceita a imposição e Mike avisa Walt de que o comportamento do parceiro está colocando toda a operação em risco. A situação piora rapidamente, os traficantes, sem mais necessidade de crianças, acabam com Tomás. Destruído, Jesse volta ao vício e decide vingar o garoto sozinho. No momento em que o confronto armado está prestes a estourar, Walt surge de surpresa, atropela os traficantes e grita para Jesse fugir. Desesperado, ele implora a Gus para poupar Jesse, e Gus concorda, mas reverte a decisão, recolocando Gale como parceiro de Walt no laboratório, deixando claro que Jesse não é mais bem-vindo. Vigiado de perto por Victor, Walt percebe que se Gale conseguir dominar totalmente a fórmula do Blue Sky, ele e Jesse se tornarão dispensáveis. Então Walt articula um plano radical. Jesse deve encontrar Gale e matá-lo para garantir que Gus continua dependente dos dois. Antes de conseguir colocá-lo em prática, Walt é capturado por Mike e Victor. Enquanto tenta negociar sua sobrevivência, ele convence Mike a deixá-lo fazer uma ligação para atrair Jesse para a armadilha. Mas ao telefone, Walt dá o recado contrário. Diz que Jesse precisa matar Gale imediatamente. E assim, no momento decisivo da temporada, Jesse vai até o apartamento de Gale e, mesmo aterrorizado, aperta o gatilho. Com Gale morto, Victor corre até o apartamento e arrasta Jesse de volta ao laboratório. Diante de Walt e Jesse, Gus chega e toma uma atitude brutal. Mata Victor ali mesmo, na frente dos dois, como aviso de que, daquele momento em diante, eles devem agir com absoluta perfeição. Assustado, Walt compra uma arma e começa a planejar a morte de Gus, acreditando que sua execução é apenas uma questão de tempo. Mike, percebendo as intenções de Walt, o alerta diretamente. Ele nunca mais terá a oportunidade de ficar sozinho com Gus. Jesse, por sua vez, afunda novamente em drogas e desespero após matar Gale. Para controlar a situação, Gus e Mike criam um cenário onde Jesse se sente útil novamente. Arquitetam um suposto assalto que lhe ajuda a impedir, o fazendo acreditar que recuperou o valor. Mike passa a incluí-lo nas entregas de suprimentos e dá a ele um papel mais ativo, o que começa a restabelecer parte da sua autoestima. À
À medida que Jesse se afasta naturalmente do laboratório, Walt percebe que Gus está tentando separar os dois. Para impedir que essa estratégia funcione, Walter pressiona a Jesse a usar sua nova posição para envenenar Gus com ricina escondida em um cigarro. Ao mesmo tempo, a morte de Gale deixa Skyler cada vez mais assustada com o que Walt é capaz de fazer e com a segurança de toda a família. Walter, agora dominado por orgulho e arrogância, afirma estar acima de qualquer risco e chega a comprar um carro caríssimo para Walter Jr. Skyler, consciente do perigo de chamar a atenção para o dinheiro ilícito, obriga Walter a devolver o carro, tornando-se a vilã da história na visão do filho. Mas problemas mais graves surgem quando a fraude fiscal de Ted Bennick é descoberta pela Receita Federal. Skyler acaba envolvida por ter acobertado os desvios, e Ted só pode evitar a prisão se pagar o valor integral da dívida. Para salvar ambos, Skyler entrega a Ted mais de 600 mil dólares provenientes do dinheiro escondido de Walt, mas ele, em vez de quitar a dívida, gasta parte da quantia em extravagâncias. Skyler recorre a Sal, que envia Hugh e Cubby para pressionar Ted. Apavorado, Ted tenta fugir, tropeça e sofre um grave acidente que o deixa paralítico e incapaz de fugir da responsabilidade. Enquanto isso, Hank enfrenta uma longa luta para recuperar os movimentos, afunda em depressão e se distancia de Marie, que volta a roubar itens compulsivamente. Obcecado por minerais para preencher o vazio emocional, Hank recebe de um detetive amigo um novo estímulo: as anotações do laboratório de Gale, recuperadas após a sua morte. Ele começa a analisá-las e inicialmente acredita que Gale pode ser o próprio Heisenberg, mas Walter, movido pelo ego, solta o comentário de que Gale apenas copiava o trabalho de outro químico, e esse deslize acende uma faísca na mente de Hank, o levando a aprofundar ainda mais as suas investigações. É assim que ele acaba encontrando uma ligação direta entre Gale e Los Polos Hermanos, e sem perceber, dá o primeiro grande passo rumo à verdade sobre o Walter White. Movido por uma nova determinação em capturar Heisenberg, Hank finalmente começa a mostrar progresso em sua reabilitação. Durante as suas investigações, ele descobre que as impressões digitais de Gus foram encontradas no apartamento de Gale e passa a investigar a enigmática holding alemã responsável pelos Los Polos Hermanos, a Madrigal Electromod. Embora Gus consiga limpar sua imagem perante a DEA graças à sua habilidade em manipular situações, Hank continua desconfiado e se recusa a abandonar o caso. Enquanto isso, os carregamentos de drogas de Gus começam a sofrer ataques do cartel mexicano. Com o aumento da pressão, Gus decide ceder e aceita compartilhar território, prometendo enviar Jesse ao México para ensinar o cartel a produzir a Blue Sky. Quando Jesse procura Walt em busca de orientação, acaba sendo repreendido por não ter cumprido o plano de eliminar Gus, o que desencadeia uma briga violenta entre os dois, abalando profundamente a relação deles. Gus vinha planejando a queda do cartel mexicano por décadas, motivado pelo trauma de ver o seu parceiro e amante, Max, ser assassinado por ordem de Dom Eladio após Hector Salamanca apertar o gatilho. A partir daquele momento, Gus jurou destruir todos os envolvidos, incluindo Hector, agora mudo e preso a uma cadeira de rodas. Assim, sob o disfarce de uma cooperação pacífica, Gus leva Jesse e Mike ao México, supostamente para ensinar o cartel a cozinhar Blue Sky. Lá, Gus envenena Dom Eladio e seus tenentes, eliminando toda a liderança de uma vez. No ataque subsequente do sobrevivente Joaquim Salamanca, Jesse é quem atira para salvar Gus e Mike, que estão feridos. Depois disso, Gus leva Jesse ao asilo onde Hector vive, apenas para declarar que o último membro vivo da sua família havia sido eliminado. Em seguida, reconhecendo a lealdade de Jesse, Gus o promove a químico-chefe, afastando Walt completamente. Logo depois, Gus sequestra Walt e o leva para o deserto para demiti-lo e entregar um ultimato. Hank será executado por causa da investigação que conduz, e se Walt tentar interferir, sua família inteira será morta. Walt desobedece e alerta a DEA, entrando em desespero e buscando Saul Goodman para pedir ajuda e tentar desaparecer com a família. Contudo, ao tentar juntar o $500 mil necessários para pagar o serviço, descobre que Skyler usou todo o dinheiro para saldar a dívida de Ted, percebendo que colocou todos em risco extremo. As coisas pioram quando Brock, filho de Andrea, é hospitalizado com uma doença grave. Jesse percebe que o cigarro com ricina desapareceu e, ao procurar Walt, ouve dele que Gus teria envenenado Brock para incriminá-lo. Lembrando-se da morte de Tomás, Jesse acaba acreditando e
decide se unir ao Walt para acabar com Gus. Em meio à conversa, Jesse revela o único lugar onde Gus se deixa vulnerável, o asilo onde Hector vive. Walt então faz um acordo com Hector para ambos realizarem a vingança que os une. Quando Gus vai visitar Hector, o velhote toca seu sino e detona um explosivo escondido na cadeira de rodas, matando os dois instantaneamente. Com o caminho livre, Walt e Jesse tratam de eliminar qualquer evidência incendiando o laboratório de metanfetamina para impedir que Hank faça conexões perigosas. Pouco depois, Jesse descobre que Brock não foi vítima de ricina, mas envenenado com uma planta tóxica conhecida como lírio do vale. Isso significa que Gus não foi responsável pela doença do garoto. Então, no final da temporada, a revelação se concretiza. Foi Walt quem roubou o cigarro com ricina e envenenou Brock usando o lírio do vale. Tudo para manipular Jesse e assegurar sua cooperação na morte de Gus. Um tempo depois, o cenário muda completamente. Saul Goodman, revoltado com a morte de Gus, tenta encerrar qualquer relação com Walt, mas Walt, agora mais sombrio e dominado pelo próprio ego, exige que ele continue prestando serviços. Saul sugere que, com Gus fora do caminho, Walt poderia finalmente se aposentar, mas isso se torna impossível porque Skyler usou quase todo o dinheiro para pagar as contas médicas de Hank e as dívidas de Ted. Mike Ehrmantraut, igualmente irritado com a morte de Gus, alerta Walt e Jesse de que a DEA está investigando a fundo toda a operação anterior, o que poderia levar todos à prisão. Quando o laptop de Gus é apreendido, Walt e Jesse bolam um plano ousado: destruir o conteúdo usando um eletroímã industrial. Depois disso, Walt propõe a Mike que se junte à nova operação de metanfetamina, mas Mike recusa, considerando Walt completamente instável. A situação muda quando a DEA congela todos os bens ligados a Gus, incluindo os 2 milhões de dólares reservados por Mike para sua neta. Sem alternativas, Mike aceita entrar na parceria e chantageia a executiva da Madrigal, Lydia, garantindo acesso ao suprimento de metilamina, assim como eles faziam com Gus. Buscando um novo local para cozinhar, Walt, Jesse e Mike passam a usar a empresa de controle de pragas como fachada, montando laboratórios móveis dentro de casas dos clientes. Enquanto isso, Skyler, completamente aterrorizada pela transformação de Walt, começa a ter ataques de pânico e finalmente desaba, admitindo que deseja que o câncer dele volte e o mate. Em seguida, decide afastar Walt Jr. e Holly dele, os levando para ficar com Hank e Mary sob o pretexto de problemas conjugais e um suposto caso com Ted. Hank recebe uma promoção na DEA graças ao avanço das suas investigações sobre Gus Fring. Continua a explorar a enigmática ligação entre ele e a Madrigal. À medida que a Madrigal passa a monitorar os carregamentos de metilamina de Lydia, Walt, Jesse e Mike percebem que precisam encontrar uma nova fonte do produto. Lydia então revela que um trem transporta grandes quantidades de metilamina e aponta essa rota como alternativa. Walt, Jesse e Mike planejam um ousado roubo ao trem, contando com a ajuda também de Todd. O plano é executado com precisão e eles conseguem retirar a metilamina sem serem detectados, até perceberem que um garoto testemunhou a cena. Sem hesitar, Todd dispara e acaba com o menino a sangue frio, deixando Jesse completamente abalado. Walt, por outro lado, reage com frieza que perturba ainda mais Jesse. A partir desse momento, ele corta os laços com Walt, enquanto Mike decide se afastar para não levantar mais suspeitas. Com a DEA aumentando a pressão, Mike e Jesse resolvem vender a metilamina para Declan, um traficante rival, o que garantiria 5 milhões de dólares para cada um. Walt se recusa a participar e esconde a metilamina para impedir o acordo. Ainda assim, acaba negociando com Declan de outro modo, e ele assume o posto de distribuidor em troca das posições de Mike e Jesse. Mike foge para evitar ser preso e Walter tenta forçar Jesse a continuar trabalhando com ele, mantendo a sua parte do dinheiro. Jesse, firme em seus princípios, abandona o negócio e deixa o dinheiro para trás. Sem escolha, Walt passa a contar com Todd como seu assistente no laboratório, embora ele fosse muito menos competente. Mike, perto de concretizar sua fuga, depende de Walt para recuperar sua bolsa contendo os itens necessários para desaparecer. Antes de entregá-la, Walt exige que Mike
Mike revele os nomes dos funcionários presos de Gus, homens que recebiam suborno de Mike para permanecerem em silêncio. Enquanto a DEA realiza interrogatórios, Mike se recusa a denunciar qualquer um deles e acusa Walt de deixar seu ego destruir tudo o que haviam construído. Consumido por uma mistura de raiva e orgulho ferido, Walter atira em Mike. Mesmo mortalmente ferido, Mike ainda reserva forças para repreendê-lo mais uma vez antes de morrer em paz. Com Mike fora do caminho, Walt se alia a Lydia, que passa a ajudá-lo a expandir a distribuição da sua metanfetamina para outros países. Em troca, ela fornece a Walt os nomes dos capangas de Gus que estavam presos. Através de Todd, Walt conhece seu tio Jack, líder de uma gangue. Walt paga Jack para que todos esses homens sejam mortos na cadeia, eliminando qualquer risco de delação. Com isso, Walt finalmente consolida seu império e passa meses acumulando uma quantidade absurda de dinheiro. Sentindo que já tem mais do que precisa, Walt tenta se reaproximar de Jesse, entregando-lhe o dinheiro que era devido. Ele também garante a Skyler que está pronto para abandonar tudo. Isso leva a uma reconciliação familiar com Walt Jr. e Holly retornando para casa. Porém, essa aparente calmaria termina abruptamente quando Hank encontra um livro com uma dedicatória escrita por Gale para Walt. Nesse instante, Hank finalmente entende que seu cunhado é o próprio Heisenberg. Ao perceber que Hank descobriu sua identidade, Walt tenta intimidá-lo para evitar que ele leve suas suspeitas à DEA. Marie fica devastada ao descobrir que Skyler sabia de tudo e o apoiou. Para pressionar Hank, Walt grava uma falsa confissão em que afirma que Hank era o verdadeiro mentor do império criminoso e que teria forçado Walt a cozinhar metanfetamina. Como prova, Walt usa o fato de que o dinheiro da droga ajudou a pagar as despesas médicas de Hank. Enquanto isso, Walt recebe a notícia de que seu câncer voltou, mas decide guardar esse segredo. The Clan assume temporariamente a produção da Blue Sky, porém sua qualidade cai, o que irrita Lydia. Ela pede à gangue do tio Jack que elimine The Clan e seus homens, abrindo caminho para que Todd se torne o novo cozinheiro. Com medo de que a investigação avance, Walt incentiva Jesse a usar o contato de Saul para desaparecer e começar uma nova vida. Porém, pouco antes de sumir, Jesse finalmente percebe a verdade. Walt realmente envenenou Brock para manipulá-lo contra Gus. Tomado pelo ódio, Jesse quer vingança. Skyler e Saul sugerem que Walt mate Jesse, mas ele se recusa. Jesse então decide fazer o oposto, aceita trabalhar com Hank e o agente Gomes para derrubar Walt, fornecendo provas que revelariam Heisenberg à DEA. Juntos, Jesse e Hank montam um plano para fazer Walt acreditar que Jesse encontrou seu esconderijo de dinheiro. Jesse ameaça incendiar tudo e Walt corre desesperado para o local onde enterrou sua fortuna. No caminho, ele desabafa com raiva sobre os crimes que cometeu em nome da família. Assim que sai do carro, Hank, Jesse e Gomes informam que gravaram sua confissão. Sem saída, Walt se entrega e liga para Jack para cancelar qualquer intervenção. Enquanto Hank celebra a vitória ligando para Marie, Jack e os homens da Irmandade chegam no local, ignorando completamente o pedido de Walt para recuar. Mesmo com Walt implorando, Jack executa Hank e Gomes de forma brutal e rouba a maior parte do dinheiro enterrado. Devastado e tomado pela fúria, Walt exige que Jack cumpra um acordo e mate Jesse. Todd, no entanto, propõe mantê-lo vivo para que cozinhe metanfetamina para eles, e Jack aceita. Antes de permitir que levem Jesse, Walt o encara friamente e revela que deixou Jenny morrer de propósito. Mais tarde, para garantir a submissão de Jesse, Todd mata Andrea, enquanto Jack ameaça Brock, reforçando o terror que agora domina completamente a vida de Jesse. Walt volta para casa desesperado, tentando convencer Skyler e os filhos a fazerem as malas e fugirem com ele para começar uma nova vida. Mas Skyler, ciente de que a atitude de Walt levaram diretamente à morte de Hank, reage pegando uma faca e o ameaça. O confronto rapidamente sai do controle, e quando Walt parte para cima dela, é o Walt Jr. quem intervém. Ele se coloca entre os dois, enfrenta o pai fisicamente e liga para a polícia, colocando um fim definitivo na relação
relação entre eles. Ao perceber que perdeu tudo que tinha, Walt faz uma última ligação, já sabendo que a polícia estava gravando, e força um diálogo agressivo no qual tira qualquer responsabilidade de Skyler sobre o império de drogas. Assim, ele garante que ela não será incriminada. Sem ter mais para onde ir, Walt procura Ed, o desaparecedor recomendado por Saul, e foge para New Hampshire sob uma nova identidade, vivendo isolado em uma cabana, longe de qualquer contato humano. Meses se passam e o isolamento obriga Walt a encarar tudo que fez. Convencido de que chegou a hora de se entregar, ele decide ligar para o seu filho para informar que o pouco dinheiro que resta seria enviado a ele. Flynn, porém, o rejeita de forma brutal, dizendo que queria apenas que o pai morresse. Antes que Walt tome a iniciativa de se apresentar às autoridades, uma entrevista na TV com Elliot e Gretchen reacende algo dentro dele, e eles tentam se distanciar completamente de Walter White e do passado em comum, diminuindo sua importância na criação da Grey Matter. Ferido no orgulho mais uma vez, Walt desiste da ideia de se entregar e volta para Albuquerque, decidido a resolver tudo por conta própria. De volta à cidade, Walt confronta Elliot e Gretchen e os assusta o suficiente para obrigá-los a criar um fundo financeiro que garantirá que Flynn receba o resto do dinheiro acumulado por Walt. Depois disso, ele se encontra com Lydia e, usando a ricina que havia guardado no cigarro de Jesse, a envenena silenciosamente, garantindo que ela tenha pouco tempo de vida. Walt visita Skyler pela última vez e enfim admite que, apesar de sempre ter dito que queria apenas sustentar a família, a verdade é que fez tudo aquilo por orgulho, porque se sentia vivo sendo Heisenberg. E ele se despede dela e segue seu caminho rumo ao complexo de Jack, onde pretende encerrar sua história de forma definitiva. Lá, quando Jack, Todd e os homens da Irmandade o cercam e trazem Jesse acorrentado, Walt se lança sobre o seu antigo parceiro, o derrubando no chão. O movimento faz parte do seu plano e ele ativa uma metralhadora automática escondida no porta-malas do carro, desencadeando no ato que elimina quase toda a gangue. No meio do caos, Jesse estrangula Todd até a morte, enquanto Walt mata Jack com um tiro direto. Ferido durante o tiroteio, Walt pede que Jesse o execute, mas Jesse se recusa. Em vez disso, os dois trocam um último olhar, carregado de dor, culpa e um estranho respeito, antes de seguirem caminhos opostos. Jesse foge em direção à liberdade, enquanto Walt, sangrando e sozinho, caminha pelo laboratório improvisado, ali cercado pelo símbolo de tudo o que construiu e destruiu. Ele finalmente sucumbe aos ferimentos, aceitando a morte e, de certa forma, encontrando paz no fim que criou para si mesmo. E esse foi o resumo completo de Breaking Bad, uma das melhores séries já feitas de todos os tempos. E olha, eu sou um verdadeiro fã dessa série. Esse resumo deu bastante trabalho, porém eu adorei fazer. Como fã, esse trabalho é uma homenagem e eu espero que você tenha gostado dessa homenagem a Breaking Bad. Se gostou do vídeo, deixa um like, um hypar no vídeo, ajuda muito, pois ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações. É muito importante a sua inscrição, pois esse canal é focado em resumos de filmes e séries. E na tela está passando mais 2 resumos. Clica e assiste. Te espero no próximo resumo.